Deus, tudo bem, tudo bem, tudo em ordem, metade da semana, né? Então, graças a Deus, indo bem, indo bem. Oi, Ana, tudo na paz? Tá por aí também? Que bom, que bom, que bom. Muito bom te ver. A Carol já cumprimentei, o Ever também já cumprimentei, Everson também. Isso aí, Everson, tá feliz. Tá o César também com a gente aqui. Boa noite, César, tudo na paz? Isso aí. Perfeito. Está com a gente também o Eli. Eli, você está aí com a gente na câmera, né? Perfeito. Aqui está o Eli. Boa noite, Eli. E boa noite também para você que está chegando aqui para acompanhar a gente. Estou relembrando, gente, que nós fizemos uma mudança de horário aí. Para aqueles que não sabem, nós colocamos no grupo de WhatsApp, onde a gente está aí, colocamos então para votar, né? Então foi votado pela maioria do grupo a gente ter a possibilidade de fazer a reunião a partir das 9 da noite, para que a gente possa voltar do culto e depois a gente ter esse momento aqui de oração e de estudo da Bíblia. Ok? Então a gente, neste momento, a gente vai orar também, vamos começar já com a reunião. A Nina estava fazendo uns testes também por aí, mas estamos felizes de a gente estar juntos mais uma vez e de a gente começar esta reunião. Sim, Nina, você já está presente? Não tô em mim ainda, tô aqui com o avatar da igreja. Perfeito. Mas eu tô aqui sim, pastor. Perfeito, ótimo, ótimo. Eu tive que entrar com o dono da sala aqui para fazer uma mudança. Ótimo, ótimo, perfeito. Muito bem. Aí o Carlos também está chegando, o César. Sabem que hoje vou começar um momento assim de gratidão. Hoje eu tive uma reunião na qual eu gastei um tempo para falar de vocês um pouquinho e falar como Deus está sendo bom com a gente nesse novo projeto e a alegria de estar compartilhando com esse pequeno grupo, né, aqui juntos, mas com esse grupo de pessoas que querem fazer coisas diferentes. Estamos nos encontrando aqui no metaverso. E hoje eu estava compartilhando, tive uma reunião onde eu compartilhei um PowerPoint, uma apresentação, falando das possibilidades do metaverso e da alegria que a gente está tendo de compartilhar isso aqui com vocês, né? E, claro, me lembrei também do pessoal que está aí com a gente, que está no YouTube também. Estamos felizes de que vocês estejam com a gente aqui. Eu não sabia, Nina, ou melhor, não lembrava, né? Mas durante os 10 dias de oração, mais de 30.000 pessoas visualizaram nosso vídeo no YouTube, né? Nossas reuniões. Isso aí foi fantástico, né? Foi perto disso, mais 30 e poucas mil pessoas, né? Ou visualizações. Isso, agora. A gente teve, da último relatório que eu levantei, tinha uma média, né? 3.000 visualizações por vídeo, foram 10 vídeos, então 30.000 visualizações, agora deve estar mais, com certeza. Com certeza, com certeza. E amém, 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 amém por isso. E o que eu digo para vocês, que hoje, quando eu estava contando as bênçãos de a gente estar se reunindo, alguns perguntavam, mas pastor, todo mundo que participou dos 10 dias de oração tinha óculos? Eu expliquei, não tinha óculos, mas todo mundo participava de alguma maneira, e nós tínhamos computador, celular, óculos, mas o importante é que a gente agora está tendo essa possibilidade de se reunir aqui de forma remota, né? E através do metaverso. Então, eu quero começar dando graças a Deus por esse grupo tão especial, vocês que estão aqui, mas eu quero, no final, depois, lançar um desafio para vocês, porque o grupo tem que ser para estudar a Bíblia, para a gente orar, mas para a gente também fazer coisas juntos, especialmente fazer com que a palavra de Jesus chegue mais longe para mais pessoas.
Muito bem. Bem-vindos àqueles que estão no YouTube. Deixa eu ver, aqui está a câmera. Ótimo. Bem-vindo a vocês que estão aí no YouTube. Que alegria estar com vocês. Aqui estamos. Aí estou vendo vocês. Não sei se vocês estão me vendo. Mas bem-vindo e bem-vindo você que está aqui na nossa sala, na sala da nossa casa, aqui no Spatial. Nós estamos super felizes que você esteja aqui com a gente. Eu comecei abrindo esse momento de oração, mas o que a gente vai fazer agora é ouvir quem tem alguma coisa para compartilhar dessa semana, algum pedido especial, alguma gratidão especial, como a gente sempre faz, gastar uns minutos. E eu vou pedir se hoje nós temos algum voluntário para orar, né? Depois desse momento, para que você possa guiar a gente na oração. Então, vai pensando aí quem que vai ser o voluntária para orar nessa reunião. Aqueles que se sintam à vontade de fazer essa oração de forma pública e audível, será fantástico. Alguém quer começar? Eu comecei contando essa experiência minha que tive hoje, foi sensacional, e várias pessoas perguntando como a gente estava visualizando isso e como a gente estava trabalhando. Eu queria compartilhar com vocês, você que está aí no YouTube, está ouvindo também, obrigado por fazer parte, mas você especialmente que está aqui com a gente na sala, que legal que podemos estar juntos. Deixa eu ver, alguém abriu o microfone? Ou foi a minha percepção só aqui? Eu, pastor. Alguém abriu? Sim. Hans. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Esse pensamento, Amém. eu fiquei muito feliz, pastor, porque 30 questão de CSS, eu estou muito grato, porque tirei uma média muito boa ali. Tirei 8, tinha que tirar Amém. de 10. Também nas vendas, né? Nunca vendi nada, mas sempre fico com medo ali. Geralmente não era vendedor. E tem umas coisas, tipo, para sobreviver, se a gente tem que ganhar nosso pão, né? E ali vendendo, consegui vender umas 500 peças. Sempre tinha medo de não conseguir vender nada. E sempre tinha uma voz na minha mente que falava, lembrava das coisas que Deus fala ali com Moisés. Quem fez a boca. Fez a boca. E sempre ficava isso na minha mente. E eu só tenho a agradecer ao nosso Deus, porque Ele é bom. Amém, amém, amém. Que legal. E parabéns, parabéns pela nota, né? Pela valoração que você tirou, 8 de 10, fantástico. E parabéns também por essa história de coragem, né? De estar avançando, de estar fazendo as coisas diferentes, crescendo. Que legal. Que legal. Obrigado, Hans, por compartilhar. Excelente. Excelente. Muito obrigado. Pastor, eu só quero avisar o pessoal que está no YouTube, que eu estou vendo algumas pessoas falando aqui no chat, de que se eles quiserem deixar o pedido aqui no chat no YouTube, eu posso ler aqui na sala, tá bom, pessoal? Já avisei aqui no chat, mas se você não viu, pode fazer o pedido no chat que eu leio aqui para gente. Muito obrigado, Nina. Excelente, excelente colocação. Muito obrigado. Você que está no chat, que está no YouTube aí também pode então interagir com a gente. E se você que está aqui também pode, porque a ideia, gente, uma coisa que a gente tem que entender desse espaço aqui do metaverso, sabe qual o diferencial? O que é o diferencial do metaverso aqui? Você não vem aqui para ouvir uma pregação. Você não vem aqui simplesmente para estar aqui com seu avatar em um espaço diferente. Você está vindo aqui também para interagir, para participar. Esse aqui é um espaço onde a gente quer conversar, dialogar. Então, você pode perguntar, você pode interagir. Então, fique à vontade. Por exemplo, né? A gente mudou o horário agora porque
na votação que a gente fez no grupo especial, você que está no YouTube está acompanhando também, mas na votação que a gente teve, foi escolhido a possibilidade de fazer um pouquinho mais tarde a nossa reunião. Então, a gente está começando 9 da noite, mas o que eu quero dizer é a grande bênção, né? A importância de estarmos no metaverso é que a gente, mesmo estando longe, a gente pode interagir e a gente pode compartilhar. E a gente vai fortalecendo esse grupo, essa igreja, esse momento que nós estamos tendo juntos aqui para orarmos e para estudarmos a Bíblia. Então, gente, mais alguém tem aí algum pedido especial de oração? Quer compartilhar alguma coisa, pedido especial ou gratidão também? Lembrem, aqui estamos para interagir juntos e conversar acerca daquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus prepara para a gente. Muito bem. Alguém quer compartilhar? Pode abrir o microfone aí ou pode compartilhar no chat também. Fique à vontade, o que fique melhor para você. Boa noite. Mas você já conhece. Boa noite, César. É o César que está falando. Boa noite, César. Sim, tu na paz? Eu quero fazer um agradecimento. Legal. Hoje eu fui, né, para São José, eu sou aqui de Campos do Jordão, estou estudando no INPE, eu consegui uma vaga, né, para fazer o mestrado, e aí eu fui e na volta eu sempre levo alguns uns livros do Impacto Esperança, né, que é o último convite, né. Daí eu deixei hoje com uma mulher, aí eu estava no ponto, né, ela falou, nossa, tomara que passe um ônibus, né, antes para mim chegar na igreja. Eu estava em Taubaté, né, porque eu pego o ônibus de São José para Taubaté, de Taubaté para Campos do Jordão, como estudante, e eu não pago nada daí. E aí eu falei, não, vai dar certo, né? Daí, antes dela ir, né, como ela era assim, daí ela é de outra igreja evangélica, ela disse que gosta, né, Eu falei, eu sou da igreja adventista lá de Campos do Jordão e tal, e eu vou deixar com você um Impacto Esperança, um livro, né, que é o último convite. Ela falou, eu gosto da igreja adventista e tal, e eu deixei com ela. E aí eu consegui hoje, né, entregar um livro, também já deixei com outras pessoas na rua lá, né, que precisam de ajuda também. É uma mensagem de esperança, né, eu deixo. E eu consegui, né, eu li, eu recebi Além da Crise, né, que era do ano retrasado, e o último convite é do ano passado, né, e desse ano eu acho que vão entregar bastante como que é? O Grande Conflito, né, que é o livro já da Ellen White. E aí eu vou fazer a missão, né, entregar, e eu agradeço a Deus por eu também ter a coragem de entregar também, e falar um pouco, né, do que é uma mensagem de esperança. Então, eu agradeço a Deus por eu conseguir hoje fazer isso. Legal. Fantástico. Muito bom. Obrigado, César, pelo testemunho. Obrigado também por compartilhar a história do que aconteceu hoje contigo nessa viagem e como Deus te usou para falar para outra pessoa acerca de Jesus. Né? Amém? Amém. Amém. Vejo aqui. Se você quer reagir aí, pode reagir de alguma maneira. Aí você tem as reações, né? Isso aí. E você usa o seu avatar para reagir. Isso. Muito bom. Perfeito. Aí. Muito bem. Mais alguém gostaria de compartilhar? Sim, Nina. Pastor, a gente tem 2 pedidos aqui no YouTube. Da Angélica, ela pede pela vida sentimental, que ela acabou de terminar um namoro, e ela está pedindo pela sua vida sentimental, e o Rafael, ore pela minha mãe, Isabel, está sofrendo com câncer. Esses 2 pedidos aqui do YouTube, do Rafael e da Angélica. Ok, vamos orar então. Orar. Rafael e Angélica. 2 pedidos bem especiais ainda, né? Bem especiais. Muito bem. Mais alguém com algum pedido especial, alguma gratidão, né? Hoje ouvimos 2 motivos especiais. Alexandre, boa noite, amigo. Boa noite. Eu agradeço a Deus pelo cuidado diário e pela segurança, mas especialmente queria pedir oração por uns planos que nós temos aqui na família,
E que Deus abençoe ou que mostre qual seria o plano para nós, né? A direção de Deus para os planos. Amém. Amém. Vamos estar orando, Alexandre. Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida da gente, né? Ele cuida da gente e Ele vai sempre na frente da gente para que os nossos planos realmente sejam os planos dele e não os nossos planos, né? Então, Amém. vamos estar orando, Alexandre, vamos estar orando. Muito bom, muito bom. Alguém já decidiu, não sei o que aconteceu aqui, mas... Oi, parece que caiu, pastor. Mas tá todo mundo... Parece que, Gente, não, parece que não caiu, todo mundo não. ficou... Parece que todo Sentou no mundo mesmo... ficou... parece que o... Como se Amontoou, chama? né? É só a gente Isso, voltar a sentar nos mesmos lugares. isso. Estou indo aqui para meu espacinho aqui. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Estava perguntando se mais alguém tinha algum pedido especial que gostaria de compartilhar. E, Nina, eu te peço um favor. Prepara, por favor, a música que a gente tem e eu quero colocar essa música hoje para preparar o nosso coração aí para esse momento de oração. Eu não sei, antes de colocar a música, vocês se lembram como sentar, né? Seu avatar, vocês podem aí apertar e vai aparecer uma setinha, e isso, nos assentos, e aí vocês podem sentar onde vocês se sentirem mais à vontade. Ou se vocês quiserem ficar em pé, o avatar em pé também pode ficar, não tem problema. Lá dentro. Perfeito. Nina, está aberto o teu microfone? Você estava mencionando alguma coisa? Não, ficou aberto aqui. Perfeito, muito bem. Pessoal, nós temos vários pedidos, eu estou tentando lembrar. Nós temos pedidos por família, nós temos gratidão por resultados de provas, temos gratidão também pelo fato de compartilhar a nossa fé, Cristo. Nós temos também a possibilidade de agradecer a Deus pela família. Foram feitos pedidos também pelas emoções, né, pelos relacionamentos. Então, a gente vai orar agora. Mas eu tinha perguntado se alguém tinha vontade e queria guiar a gente em oração. Se ninguém se animar, não tem problema. Eu posso fazer oração aqui, não tem problema. Você que está no YouTube, está nos acompanhando, lembrando que você pode mandar seus pedidos a qualquer momento no nosso programa. E lembrando também que hoje eu vou fazer um apelo especial para você que está aí no YouTube. Se ninguém tem mais pedidos de oração, e se não tem nenhum voluntário para fazer oração, a gente vai colocar a nossa música, preparando o nosso espírito para esse momento de oração. Nina, diga. A gente tem mais alguns pedidos aqui no YouTube. A Elza pede pela família e o Espírito Santo habitar na família dela. Maria Madalena da Penha pede oração pelos filhos que estão afastados de Deus. A Rosângela pede oração pelo irmão e pela vida espiritual da minha família. E é isso. Perfeito. Esses 3 pedidos. Perfeito. Ótimo, Nina, obrigado. Obrigado. Nina, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a nossa música para hoje e vamos colocar aí uns minutinhos para que a gente possa fazer a nossa oração particular e pessoal. Enquanto a música está tocando, eu quero que você gaste um tempo agora agradecendo a Deus por aquilo que você ouviu aqui e pedindo a Deus que Ele trabalhe na tua vida. Essa música aqui é muito linda, né? E você pode agora, enquanto a música está tocando, você pode, neste momento, colocar seu coração. Como eu não tenho nenhum voluntário, pelo menos não se manifestou ainda, ou voluntária, eu vou orar daqui a pouquinho, então. Mas eu quero que você preste atenção nesse momento de música, sim? Escute a música, converse com Deus, gaste esse tempo para você realmente ter uma intimidade com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, clamando a Deus pela sua vida e a vida da sua família. Vamos então, Nina, a deixar um pouquinho a música
Enquanto isso, você aí onde você está, pode orar, pode clamar ao Senhor. Se você está no YouTube, faça o mesmo agora, neste momento. Clame a Deus. Quando você ouve essa música, clame a Deus, ore, peça, e que Deus possa fazer um grande milagre na sua vida neste momento. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Senhor, no céu, na terra. Que toda criatura e todo ser que vive nesse mundo louvem ao teu nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Que todo ser que respira louve ao Senhor. Que todo céu escute, que todo céu proclame, que toda terra proclame a glória do Senhor. Ó Senhor, a tua graça e a tua misericórdia nos alcançam. Nos lança nos teus braços, Senhor. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Muito bem. Nina, obrigado por essa música. Vamos baixando um pouquinho. ao ouvir teu nome. Agradeço, Nina. Que linda música. Deixamos aí essa música um pouco fundo musical.
Espero que você possa ter aproveitado esse momento para conversar com Deus. E aproveitar para dizer para Deus, né? Santo seja teu nome, Senhor. Santo seja teu nome. Amém. Eu vou convidar então o Alexandre, para que Alexandre agora possa fazer essa oração. Obrigado, Alexandre, por nos guiar agora nesse momento de oração. Então, aí onde você está, por favor, pode curvar a sua fronte, fechar seus olhos, se você quiser. O nosso louvor e o apresente diante do trono do Senhor. Vamos orar então. Obrigado, Nina, pela música. Já podemos tirar então. Alexandre, por favor, aí onde você está, se puder orar, por favor. Vamos orar então. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui em um culto ao Senhor, um local um pouco diferente, mas sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor está em todo lugar e nós cremos nisso. Nós colocamos em tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui, os pedidos, os agradecimentos também. Aquelas pessoas que também, por acaso, não falaram por alguma vergonha, o Senhor conhece a gratidão e o pedido de cada um. Nós te pedimos que o Senhor abençoe os pedidos, os agradecimentos também que o Senhor receba, que nós possamos ser cada dia mais gratos, reconhecendo a tua graça em nossa vida. Te pedimos também por esse projeto, que esse pequeno grupo, num ambiente virtual, que continue, que ele possa dar frutos, que nós possamos alcançar outras pessoas que estão, por acaso, navegando na internet, nesse espaço virtual aqui, que o Senhor possa alcançá-las. Que também o Senhor possa guiar o pastor Jorge, para que ele possa entregar a palavra conforme a tua vontade, guiado pelo Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Alexandre, obrigado por essa linda oração. É uma bênção poder saber que juntos podemos nos reunir para a gente orar e para a gente compartilhar lindos momentos. Muito obrigado. Muito bem, damos as boas-vindas, então, àqueles que estão chegando, aqueles que estão vindo na nossa sala pela primeira vez. Estamos super felizes de que vocês possam estar aqui com a gente. E a gente quer agora estudar juntos. Eu quero agradecer a Nina. A Nina mandou aí no nosso grupo. Nina, obrigado. Você mandou aí no nosso grupo o estudo bíblico número 3, né? Que a gente tem do Apocalipse. E obrigado. Só que eu estava conversando com a Nina e eu disse assim, eu acho que a gente vai seguir um pouquinho mais lento o nosso estudo da Bíblia aqui e do livro do Apocalipse. Então eu gostaria agora de gastar um tempo com vocês para que a gente possa realmente estudar um pouquinho mais a segunda igreja. Eu estava orando, estava pensando, às vezes a gente faz um estudo muito acelerado, rápido da Bíblia, e como esse aqui é um espaço diferente, eu prefiro colocar menos conteúdo e a gente gastar um tempo para analisar o conteúdo. Então, você pode ler a lição número 3, mas eu sugiro que você leia a lição número 2 novamente. Então, quando você leia a lição número 2, aí você vai conseguir, quem sabe, ver alguns detalhes ou ler alguns detalhes. E aqui eu vou fazer também uma outra sugestão. Acho que foi o César que mencionou isso. Isso, foi o César, sim. O ideal seria que a gente possa acompanhar esse estudo da Bíblia que nós estamos tendo, sabe com quê? Com o livro Grande Conflito. Falando nisso, nós vamos ter o Impacto Esperança nos próximos dias, que é o momento onde a gente faz uma distribuição de livros de presente para os nossos amigos, para as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão perto da gente. E hoje eu vou usar uma partezinha do livro O Grande Conflito também para conversar sobre o que a gente está conversando do livro do Apocalipse. Então, só fazendo uma leitura rápida do que a gente viu na lição anterior. Tudo bem para vocês ou vocês preferem seguir o PDF parte por parte? E a gente iria mais rápido, mas a gente gastaria mais, a gente
leria mais e a gente estaria, quem sabe, com muito mais conteúdo por lição, mas a gente não poderia interagir tanto. Vocês preferem que a gente faça a lição semana por semana ou podemos ir avançando conforme os textos bíblicos vão nos chamando a atenção? O que vocês preferem? Eu prefiro devagar, hein? Que é melhor. Ok, Everson, obrigado. Obrigado. Tem coisas que a gente pode fazer um pouquinho mais rápido e tem outras coisas que a gente pode ir um pouquinho mais lento, né? Mais legal. Legal, perfeito. Bom, bem-vindos àqueles que estão chegando na sala e bem-vindos vocês que estão aí também junto com a gente. Perfeito. Obrigado, Ana, por responder aí a nossa pergunta. Só então, é importante, a gente vai relembrar algumas coisas da semana passada. Nina, vamos aí com o seguinte slide, então. Só a gente relembrar que a gente está estudando capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Apocalipse. Nós vimos na primeira lição o centro do Apocalipse, Jesus. Segunda lição, nós começamos a estudar as 7 igrejas. Lembrando que as 7 igrejas do livro do Apocalipse eram provavelmente 7 igrejas reais que estavam na Ásia Menor e que foram escolhidas na direção de Deus para dar uma mensagem específica. Seguinte slide, Nina, que a gente vai tocar aqui. Então, nós só lembrando que as 7 igrejas que aparecem no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Apocalipse são nada mais e nada menos que 7 períodos da história da igreja cristã. Então é importante lembrar que nós, semana passada, conversamos sobre diferentes abordagens de estudo profético. E que a igreja, nós mencionamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você ainda não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você pode saber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma abordagem interpretativa do livro de Apocalipse historicista, e isso significa que quando nós vemos no livro de Apocalipse profecia, e nós vemos no livro de Apocalipse também períodos históricos, a gente está falando que a Bíblia está se interpretando a si mesma, e nessa abordagem, então, do livro do Apocalipse, se não só do livro do Apocalipse, eu gosto muito do livro de Daniel também, que é um complemento essencial para o estudo do Apocalipse. Então, a abordagem, conforme inspirado na Bíblia, essa é a abordagem de interpretação. É por essa razão que eu disse a semana passada, então, que as 7 igrejas são 7 períodos da história da igreja cristã. Então, Nina, no seguinte slide, eu coloquei novamente, só para a gente relembrar, os períodos proféticos que cada igreja representa. Semana passada a gente viu Éfeso do ano 31 ao ano 100. Então, eu não sei se você se lembra, mas a gente colocou aí 2 momentos da história. O momento do início do cristianismo, a partir da morte de Jesus, até o ano 100, mais ou menos, a morte de João, o último discípulo, o último testemunha que esteve vivo, o testemunha ocular da vida de Jesus que esteve vivo, que foi justamente quem escreveu o livro de Apocalipse, ou seja, João, o amigo de Jesus, que depois de escrever o Apocalipse, ele escreve, então, o livro de João. Então, nós vamos na segunda igreja, nós vamos estudar a segunda igreja hoje, que é a igreja de Esmirna, cujo período está entre o ano 100 e o ano 313. Ano 100 e 313. Só então perguntando, aqui aparece o ano 100 como a época na qual o último discípulo apóstolo, então, estava vivo. A última testemunha ocular estava viva. Ok? Então, vamos lá. Por que 313? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Eu quero agora me concentrar, e eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, na mensagem da igreja de Esmirna. Para mim é uma mensagem sensacional. Então, Nina, por favor, coloca aí o seguinte slide e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a mensagem. Nós estamos seguindo a estrutura
que propõe ou proposta na revista do estudo bíblico, que você pode seguir, né? Olha que interessante, todas as igrejas, eu esqueci de explicar isso semana passada, todas as igrejas têm a sua apresentação, elogio, reprovação, conselho e promessa. Seguem uma sequência. No caso agora da igreja de Esmirna, essa igreja não tem uma reprovação, né? Mas todas as outras igrejas chegam também com uma sequência nos versos bíblicos, onde aparece apresentação, elogio, em alguns casos reprovação, né? Ou conselho ou promessa. Então, a grande questão aqui é como nós vamos fazer a leitura agora de um período histórico da igreja cristã e como a gente vai aplicar isso para os nossos dias. Eu gostaria de convidar alguém que possa me ajudar lendo a palavra de Deus. Se você tiver a tua Bíblia, nós vamos então agora fazer uma leitura. São apenas 4 versos bíblicos que nós vamos ler neste momento e depois a gente irá analisando então. Alguém gostaria de me ajudar, por favor? Se você está com o seu computador, você pode abrir aí uma página. E se você puder ler a versão Almeida atualizada ou a NVI, a nova versão internacional, você pode escolher uma das duas e a gente pode ler. Alguém me ajuda, por favor? Estou olhando aqui, deixa eu ver, quem pode me ajudar? Alguém que não tenha participado, pode ser? Ou alguém que tenha a Bíblia. Alexandre, por favor. 2:8? Capítulo 2 do livro do Apocalipse, a partir do verso 8. Sim. Tá. Não, vai lendo até o 11 ou só o 8? Não, por favor, leia até o 11, por favor. Tá. Na versão NVI, ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Uau! Que texto bíblico poderoso. Que texto bíblico poderoso. E você pode aplaudir se você quiser. Você pode se manifestar aí se você quiser. Porque realmente esse aqui é um texto poderoso. Vamos lá. Algumas coisas interessantes aqui do texto bíblico. Nina, provavelmente a gente vai ir e vamos voltar daqui a pouquinho, mas algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a mensagem dessa igreja é dedicada à igreja de Esmirna, diz o texto bíblico. Então, ao anjo da igreja em Esmirna, diz o texto bíblico aqui, ou diz a palavra de Deus, que, deixa eu ver, aqui está, o anjo da igreja de Esmirna. Então, o que significará Esmirna? Quando você vai e começa a ver um pouco a etimologia da palavra, de onde vem a palavra Esmirna, a palavra Esmirna tem a sua raiz em mirra, né? Que é nada mais e nada menos que uma planta aromática, né? Com um sabor um pouco doce, né? Com uma mistura de odores, né? Uma mistura de sabores. Então, é uma planta aromática, né? Utilizada no passado. Então, é interessante que justamente, eu falei planta, mas é um elemento aromático utilizado, né? De várias maneiras, mas principalmente utilizado também na adoração daquela época. Tá? Então, é um aromatizador, especificamente, né? Então, isso significa mirra, e a palavra Esmirna vem justamente, a raiz etimológica vem dessa palavra. Segundo dado, o fato interessante, né?
Aparentemente, essa igreja foi fundada por Paulo, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, né? Então, uma igreja que teve o apóstolo Paulo como um dos seus fundadores, né? Outro fato interessante em relação com Esmirna. O texto bíblico diz, ou o contexto histórico, na verdade, diz que Esmirna era uma igreja pobre em riquezas materiais. Não era uma igreja com dinheiro, com recursos, mas as pessoas que estavam dentro da igreja eram pessoas que eram muito ativas no seu trabalho missionário, no seu compartilhamento da missão. Agora, nós podemos entender também, e eu vou depois explicar um pouquinho melhor isso, que essa igreja foi uma igreja que sofreu perseguição. Foi uma igreja que sofreu perseguição. Nina, no seguinte slide eu coloco aí mais alguns pontos bem interessantes, né? Por exemplo, foi naquela região, naquela igreja que Policarpo foi consagrado bispo da igreja pelo próprio João. E foi o próprio Policarpo que depois sofreu o martírio no ano 168 depois de Cristo. Ok? Um outro fato interessante, você pode dar uma pesquisada no Google depois e coloque aí no Google o que aconteceu na igreja cristã do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. Você vai ver que as grandes perseguições do Império Romano aconteceram contra os cristãos nessa data, especificamente. Nina, eu vou te pedir se você pode voltar no slide onde estão 5 itens. Perfeito. Só que eu gostaria de dizer algumas coisas importantes voltando no texto bíblico. Então, Esmirna, essa igreja está localizada também na Ásia Menor, uma igreja que Deus a coloca, o nome diz que é uma igreja aromática, né? Que quando compartilhava a sua fé, era uma igreja que realmente fazia ou marcava uma diferença, mas ao mesmo tempo se diz, além de ser uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, além de ter tido alguns outros líderes importantes da igreja, a igreja de Esmirna foi uma igreja perseguida. Agora, veja, e voltando ao texto bíblico, é interessante notar que no verso 8 aparecem estas palavras, diz assim, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Gente, quando eu li tantas vezes esse texto bíblico, eu já fiz tantas palestras falando sobre esse texto bíblico, mas cada vez que eu me deparo com algumas palavras aqui, me chamam poderosamente a atenção. Veja, quem está escrevendo aqui, eu já falei no primeiro dia, mas quem está escrevendo aqui é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Mas quem será esse aquele? Venha comigo no capítulo 1, no verso 8. No verso 8. Lembre-se que quem se apresenta para conversar com João, lembre-se que é a revelação de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse, mas no verso 8 diz o seguinte, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Gente, essa mensagem para essa igreja é tão importante, porque quem está falando é o primeiro e o último. Às vezes, algumas pessoas têm dúvidas de que Jesus seja realmente Deus. Algumas denominações cristãs acham que Jesus não foi realmente Deus. Mas o livro de Apocalipse deixa claro que Jesus é todo-poderoso, deixa claro que Jesus é Deus e que Jesus venceu a morte. É por isso que diz assim, eu sou o primeiro e o último, não tem nada além de mim, não tem nada antes de mim. E sou aquele que morreu, mas aquele que voltou à vida, ou tornou a viver, como diz o texto bíblico. Gente, quem está falando mais uma vez para essa igreja é o próprio Jesus. Mas olha que interessante, ele se apresenta para explicar uma mensagem importante para essa igreja. A pergunta que surge é por que Jesus se apresenta como aquele que morreu
e viveu. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. No verso 9 aparece, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Ok? Aquilo que já mencionamos. Mas você é rico. A grande pergunta é, rico em quê? Quando você avança um pouquinho nos versos bíblicos, você vai perceber que essa igreja era pobre, como já falei, em recursos, mas era rica em vida eterna. Lembre então também que a gente mencionou que essa igreja não tem uma reprovação, mas aqui aparece uma reprovação para aqueles que acusavam ou perseguiam a igreja. Olha, aqui aparece uma frase muito importante, diz, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha, aqui se coloca um contraponto ao cristianismo. Um grupo que se disse ser ou fazer parte de alguma coisa, mas que na verdade é contrário à palavra de Deus, ou ao contrário ao próprio Jesus. Agora, no verso 10, aí já aparece o conselho. Pastor, qual o conselho que aparece aqui na palavra de Deus? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Gente, eu estava pensando um pouco nessa parte do texto bíblico, né? Porque eu não sei se você se lembra, mas Jesus, no Sermão da Montanha, ele falou, né? Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição, né? Porque eles receberão a consolação de Deus, receberão o reino, receberão as bondades de Deus. Mas o mesmo Jesus, no sermão profético, anteriormente estava falando no capítulo 5 e 6 do livro de Mateus, mas quando a gente vai em Mateus capítulo 24, Jesus diz claramente, vocês serão perseguidos por causa de mim. Então, veja bem, Jesus nunca prometeu que cristianismo seria fácil. Nunca prometeu isso. De fato, ele prometeu para seus seguidores que haveria perseguição. Agora, aqui o texto bíblico diz, com muita clareza, diz, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Ou seja, haveria provação e haveria sofrimento. E disse Jesus através de João mais uma vez, vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Gente, essa igreja aqui foi uma igreja que realmente sofreu muito. Quando estou falando da igreja, estou falando do período profético. Quando a gente vai para estudar um pouco a história dessa época, da história da igreja e da história da humanidade, nós percebemos que os cristãos foram perseguidos no Império Romano até a morte. Agora, você parou para pensar alguma vez por que os romanos perseguiram os cristãos? Você se lembra, por exemplo, no livro de Atos, quando Jesus chegou e pregou numa cidade na qual tinha templos e deuses gregos e romanos? Se você vai um pouco para a história da Roma, você vai ver que os romanos tinham um sincretismo religioso impressionante. Eles adoravam deuses de todo tipo, de toda nação, de todo lugar. Agora, de fato, Roma, como império, Roma era extremamente aberto a novas religiões. Porém, interessante isso aqui, a única religião que estava sendo perseguida
Estamos falando de religião, não de questões sociais. Estamos falando de religião. A única fé que foi perseguida foi a fé dos cristãos. Você se perguntou alguma vez por quê? Por que será? Eu tenho uma resposta. E Ellen White, e eu te sugiro, eu estou aqui com o grande conflito, te sugiro a leitura do capítulo 2 do grande conflito, do texto que se chama O Valor dos Mártires. Eu te sugiro você ler com atenção. Gente, voltando à minha pergunta. Não sei se alguém quer arriscar aí uma resposta. Por que será que o Império Romano perseguiu os cristãos e não perseguiu outras denominações religiosas existentes, ou religiões existentes no Império Romano? Alguém gostaria de arriscar? Não tem certo ou errado? Pode comentar. Mas por que será? O que você acha? Pode interagir aí no chat. Por causa, perdão, não te ouvi. Por causa da verdade Ok. que eles pregavam. A verdade que eles pregavam, sim. Ok. Qual era a verdade que os seguidores de Cristo pregavam como cristãos? De alguma forma, eles falavam que aquele Jesus, né, que foi morto, viria como um rei. Iria, e aí o Império tem medo de perder o poder. Né? Perfeito. Ótimo. Mais uma questão política nesse caso, então, né? Ok? Então temos verdade, questão política também. Que mais? Também tem a parte espiritual, né? Conflito cósmico. Ok. Conflito cósmico. Certo. Certo. Muito bom. Mais alguém? Interessante. Se você para pensar, a perseguição dos cristãos naquela época, entre o ano 100 e veja depois, repito, é aquele momento onde os cristãos têm que fugir, é aquele momento onde os cristãos começam a ser perseguidos, cristãos começam a ser colocados no circo romano também. É um momento muito triste da história do cristianismo. Mas é interessante que o cristianismo considerava a Jesus como Deus. Primeira coisa. O cristianismo considerava a Jesus como Deus. Segunda coisa, o cristianismo pregava que Jesus estava vivo, que tinha ressuscitado. Agora, lembre que na cabeça do imperador romano, ou na cabeça dos romanos, o imperador era um descendente direto dos deuses também, em um certo sentido. Era a representação dos deuses, terra também. Agora, Jesus era pregado como Deus. Jesus era pregado como o Deus que ressuscitou, ou seja, tinha mais poder que o próprio imperador. Terceiro, foi mencionado, Jesus tinha pregado sobre o novo reino. E isso era um discurso não muito bem interpretado, ou os romanos não gostavam desse discurso. Quarto assunto importante para a gente pensar em relação com Roma, a fidelidade do cristianismo. Uma coisa é você ser de uma denominação onde você não tem compromisso com ninguém e teu único compromisso pode ser com os líderes do governo, os líderes políticos. Outra coisa é ser seguidor de Jesus e dizer que Jesus está por cima de qualquer outra autoridade. Está entendendo? Dá para perceber a diferença? Então, qual era o grande problema do governo romano? O grande problema do governo romano naquela época era que os cristãos não queriam ser fiéis a outra coisa, a outro líder que não seja Jesus Cristo. Isso aí é fantástico.
E a partir disso, o cristianismo então começa a ser perseguido. Lembra que eu mencionei o Policarpo, por exemplo, no ano 168, que ele foi martirizado. Agora, veja bem, até quando chegou esse momento de martírio e de perseguição? Se você parou para ver, aqui aparece um período profético muito interessante, no verso 10. O verso 10 diz que muitos seriam jogados na prisão e seriam perseguidos durante 10 dias. Lembre que o livro de Apocalipse é um livro profético, ok? E quando você vai para a Bíblia, você pode encontrar, né, que quando você está falando em profecia sobre um dia, né, você está falando de um dia que representa um ano profético. Em um outro momento, o tempo avançou bastante. Em um outro momento, eu vou explicar um pouquinho mais isso. Porque nós temos outros períodos que também podemos explicar. Mas agora, eu só digo assim, 10 dias, um dia representa um ano profético, são 10 anos. Qual foi o momento mais terrível de perseguição durante esse período do ano 100 ao ano 313? Né? Qual foi o momento mais difícil? Nina, coloca aí porque aparecem 2 imperadores. Um deles é chamado Diocleciano. Aí avança um pouquinho que eu coloquei aí em um slide os 2 nomes para que fique. Olha que interessante. Antes disso aí, antes desse slide. Um pouquinho antes. Aí. Perfeito. Olha que interessante. A partir do ano 313, um imperador chamado Diocleciano, 303, um imperador chamado Diocleciano começa a mais terrível perseguição dos cristãos. Esse foi o momento mais duro e difícil da perseguição. O que é interessante é que esse tempo foi durante 10 anos. E nesses 10 anos, os cristãos foram perseguidos. Até quando? Foram perseguidos até o ano 313, onde um novo imperador, chamado Constantino, faz um edito de tolerância ao cristianismo, chamado o Edito de Milão. Você pode dizer, pastor, é coincidência. Pode ser que seja coincidência. Mas veja que no livro de Apocalipse, capítulo 2, aparece claramente dizendo, Jesus, vocês vão ser perseguidos. Vocês serão colocados em cadeia. Vocês serão presos. Muitos de vocês serão mortos, martirizados. Então, Jesus conhecia o futuro da história. E Jesus profetizou isso. Mas agora vem a pergunta, né? Quando você olha para a história, você pode dizer, certamente, do ano 100, o ano 313, foram anos terríveis da história do cristianismo. Né? Mas veja bem, nesses 10 anos, que foi um momento mais caótico, terrível, Deus esteve com o seu povo também. E aí eu me pergunto, o que significa ser cristão? Então, o que significa hoje ser um cristão fiel a Deus? O que significa realmente? Lembra como Jesus se apresentou? Jesus se apresentou no início como o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Agora veja o que Jesus disse para aqueles que podem ser fiéis a Deus. Até quando ser fiel a Deus? Até que momento ser fiel a Deus? Final do verso 10 disse, seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Sabe qual era o diferencial do cristianismo com as outras religiões? Os cristãos estão dispostos a morrer por Jesus. A doar suas vidas, a ser fiel a Jesus. Não para se salvar, mas porque tinham sido salvos pelo sangue de Jesus. Porque aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário foi o Jesus que ressuscitou. E esse mesmo Jesus que ressuscitou é aquele que estava prometendo, eu vou dar a coroa da vida. Pastor, que é a coroa da vida? Jesus vai explicar isso novamente no final do verso 11, onde ele diz, o vencedor de modo algum sofrerá
a segunda morte? E aí vem a pergunta, pastor, o que é a segunda morte? A segunda morte é a morte eterna. A segunda morte é a morte eterna. Se eu tivesse que resumir a mensagem do verso 10 e do verso 11, eu colocaria isso da seguinte forma. Nina, me ajuda aí. Da seguinte forma. Eu colocaria isso simplesmente assim. A mensagem do verso 10 ficaria resumida. Nina, você pode passar a seguinte slide aí? Isso. Isso aí. Ser fiel a Jesus até quando? Até a morte. Por quê? Você vai receber a recompensa eterna, a coroa da vida. E o seguinte texto bíblico no verso 11 eu resumiria da seguinte maneira, Nina. Coloca aí o seguinte, isso. Vitória em Jesus para todos aqueles que colocaram suas vidas na mão de Deus. Vitória em Jesus contra a segunda morte. Tem um texto bíblico que para mim é fantástico. E eu leio muito esse texto bíblico quando, infelizmente, tenho que fazer algum sepultamento. E, Nina, aí está esse texto bíblico que aparece, que é o texto bíblico de 1 de Coríntios, capítulo 15, o verso 52. O texto bíblico, eu não sei se você lembra desse texto bíblico, mas é fantástico. 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 52, diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Gente, eu às vezes penso, né? E eu digo, até que ponto chega a minha fé e meu cristianismo? Será que meu cristianismo chega ao ponto de entregar a minha vida por Cristo? A minha vida é entregar a minha fidelidade a Jesus. Mas se é necessário reconhecer a minha fé até a morte. Gaste um tempo, por favor, para ler o capítulo 2 do livro Grande Conflito. E veja como grandes homens e mulheres, muitos deles desconhecidos, gastaram suas vidas até a morte para pregar que Jesus estava vivo, para pregar que Jesus é o Salvador do mundo, para pregar que Jesus vai voltar. E eu me pergunto, essa mensagem foi para uma igreja específica lá na Ásia Menor, representando um período específico de tempo. Mas qual é a mensagem para mim dessa igreja? A mensagem para mim é muito clara. É Jesus que está te dizendo, eu tenho poder para resolver o problema da morte. E eu estou te dizendo, eu vou te dar a vida eterna. A única coisa que eu te peço é que você seja fiel, mas tão fiel, se é necessário, você tem que entregar a sua vida por mim. Aí eu me pergunto, será que não estamos dispostos a ser tão fiéis? Será que a gente está disposto a viver realmente nessa fidelidade a Deus? Às vezes, a gente briga com Deus por pouco, né? Eu já me peguei fazendo algumas orações dizendo, Senhor, mas, por favor, que seja desse jeito. E Deus disse, não, meu querido, você tem que caminhar por esse caminho. Dói um pouquinho mais. Sofre um pouquinho mais, mas vale a pena. Então, Jesus está te dizendo também, eu quero que você faça desse jeito. Me siga. Vamos avançar juntos. Porque lembre que a minha promessa é mais firme, mais forte que qualquer coisa neste mundo. Lembre, faça isso, sabe por quê? Por amor a Jesus. Faça isso não porque você vai receber alguma coisa em troca, mas faça porque aquele que te amou tanto, aquele que te amou primeiro, só está te pedindo, seja fiel a mim. Seja que a gente espere Jesus vivendo e sendo a última geração desta terra, ou seja que a gente descanse esperando Jesus
que a nossa fé não fique abalada, que nossa fé cresça, que nós possamos viver para a glória e honra de Jesus. Eu quero orar agora, mas eu quero te desafiar. Você entendeu a mensagem? Se entendeu, faça alguma coisa aí com o seu avatar. Se você entendeu, escreva. Amém. Se você quiser ser fiel a Deus, se você quiser ser fiel a Deus, aí onde você está, por favor, diga, Senhor, por favor, me ajude. Gaste um tempo lendo esse texto bíblico e você vai ver algumas histórias interessantes. Esse texto de Ellen White que eu te mencionei. Gaste um tempo para pensar como seria a nossa vida se a gente vivesse naquele primeiro século, ou segundo século, terceiro século. Mas como é a tua vida hoje, sendo fiel ao Senhor. Eu quero orar por você. Se você quiser, aí onde você está, por favor, feche seus olhos. Pai, obrigado. Mensagem simples. O Senhor está pensando em pessoas quando essa mensagem foi escrita por João para ser enviado para as igrejas. Tinha rostos, tinha vidas por trás dessa mensagem. Mas quando o Senhor pensou nessa mensagem, o Senhor pensou naquelas pessoas também que iriam passar pela morte, entregando as suas vidas, através do martírio, sendo fiéis ao Senhor. Mas com certeza o Senhor também pensou na gente. A gente está aqui no metaverso, no YouTube, onde seja que for. E a gente tem as nossas lutas, dificuldades. Senhor, por favor, que a tua promessa seja uma realidade na nossa vida hoje. Se a gente perdeu um ente querido, uma familiar, um amigo, por causa da morte, que a gente possa relembrar essa promessa. O Senhor é o autor da vida e o vencedor da morte. Que o Senhor é o primeiro e o único. Que o Senhor é eterno. Que o Senhor tem poder. Que o Senhor já venceu e que agora a gente pode abraçar essa promessa. Então, querido Deus, uma coisa te peço. Nos ajude hoje a abraçar essa promessa. Há tantos séculos atrás, mas que hoje se torna tão relevante. Às vezes a gente tem medo de ser fiel ao Senhor. Coisa simples. Que a gente esteja disposto a ser fiel ao Senhor na nossa vida. Entregando as nossas vidas a Ti. Pai querido, te entrego esse grupo, meus amigos, amigas aqui. Nos dá um bom descanso. Nos abençoa que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir aí, eu vou aplaudir também aqui, porque eu gosto. Gente, muito bem. Já um abraço para você que está no YouTube. Deus te abençoe. A gente se vê na próxima. E Nina me avisa quando a gente está fora do ar aí. Eu quero só mencionar uma coisinha. Obrigado, Eli, pela transmissão. Um abraço para você que está no YouTube. Eu gostaria